6h28, Felipe Melo está aqui para trazer o noticiário da sexta-feira, do final de semana. Vamos começar com a Série B, Felipe? Muito bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia para você, Pedro. Bom dia para todo mundo. Hoje tem jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que a gente acompanha da Série B do Campeonato Brasileiro entre CRB e Ponte Preta. Às 7 horas da noite, CRB e Ponte Preta abrindo essa 19ª rodada da Série B. Já estamos chegando ali no final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a Ponte Preta tentando uma vitória fora de casa contra a equipe do CRB, lá em Alagoas, Maceió, grande CRB. Clube de Regatas Brasil e Ponte Preta jogam hoje na abertura da rodada, 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, fechando então o primeiro turno da competição. E dá para falar quem é o campeão virtual do primeiro turno na Série B? Não dá, porque tá tão embolado que a gente vai ter que esperar o final dessa rodada pra gente saber quem é o campeão desse primeiro turno da competição. E tem de destaque da Série A do Brasileirão? Final de semana com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 4 horas da tarde, o Palmeiras enfrenta a equipe do Fortaleza, jogando no Allianz Parque, abrindo esta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã também, às 4, tem Flamengo e América Mineiro. O Flamengo joga dentro de casa. O Cuiabá enfrenta o São Paulo às 6h30 da noite amanhã. No mesmo horário, Bahia e Corinthians às 6h30. Amanhã ainda, Grêmio e Atlético Mineiro. Grande duelo do futebol brasileiro. No domingo, Bragantino Internacional, Santos e Botafogo, Cruzeiro e Goiás, Vasco e Atlético Paranaense. E aí na segundona, Coritiba e Fluminense, jogos pela 16ª rodada da Série A. Quem está fazendo aniversário hoje? Sabe quem está fazendo aniversário hoje? O Endrick. Endrick, jogador do Palmeiras. Tá fazendo aniversário. Sabe quantos anos ele está comemorando, Pedro? Quantos? Chuta. São 17 anos. Pouco, né? 17 anos. 17, parabéns pra ele aí. Já no profissional promessa do Palmeiras aí do futebol que tá se concretizando, né? Já profissional do Palmeiras há pelo menos um ano, né? O Endrick completa 17 anos e daqui a exatamente um ano será jogador do Real Madrid. Ele, quando completar 18 anos, vai se transferir para o futebol espanhol. Ele já foi negociado por 72 milhões de euros, 400 milhões de reais, na assinatura do contrato que foi feita em dezembro do ano passado. O Endrick, uma das esperanças do futebol brasileiro, existe até uma cobrança sobre ele, ia jogar mais e tal, depois que ele foi vendido para o Real Madrid e tal, mas a gente tem que lembrar que ele tem só agora 17 anos, ele tinha 16 até ontem, só 17 anos o Endrick está completando hoje, parabéns para ele. Comecei a trabalhar em rádio com 17 anos, sabia, Ailton? Olha. Na Rádio Trianon, né? Aí um belo dia eu tava lá na redação, aí o chefe lá de reportagem falou assim, tá pegando fogo lá no centro de São Paulo, lá num prédio, o Corpo de Bombeiros avisou, né? E o dono da rádio ligou aqui, quer que você vá lá cobrir o incêndio, né? Então você pega aí o gravador aí e vai lá. Aí eu peguei, mas não tinha a menor noção, né, do que ia fazer, né? Porque nunca tinha saído da rádio, tava só na redação lá da rádio. Aí, de repente, eu falei, mas como é que eu vou? Ele jogou a chave do carro, assim, na mesa. Eu falei, mas eu não posso dirigir. Ele falou assim, mas como é que te contrataram se você não tem carta de motorista? Mas eu tenho que falar com o RH, não pode. Aí eu falei, não, Fernando, é que eu tenho 17 anos só, não posso nem tirar a carta ainda. Aí ele ficou com uma cara de tacho, assim, né? Não sabia o que dizer, porque ele queria dar bronca em alguém, né? Falou, tá bom, então vai, pega um táxi aí, vai lá e tenta fazer alguma coisa. Mas isso acontece, né? O Endrick estava falando aí, eu lembrei dessa história por isso. Às vezes você tá tanto tempo num lugar lá e o pessoal já acha que você já é velho, né? Mas você é novo ainda, né? Exatamente. Menino de uma história muito bonita, o Endrick. Sucesso pra ele. E você conseguiu cobrir? Claro. Conseguiu? Essa é a pergunta. E aí, como é que foi lá eu fui a primeira com um experiência? boleto lá, né? Tinha aqueles boletos. Vocês lembram daqueles boletos de táxi? Eu deixava aqui, né? Tinha aqueles boletos de táxi lá. Celularzão era um tijolão lá. Você não ajudou a apagar o fogo não, né? Não. Só fui lá cobrir o incêndio lá. Mas quando eu cheguei já tava... Ele queria fazer um agrado pra mim ali, que eu já tava ensaiando, né, algumas reportagens, e aí ele viu essa notícia e achou importante. Mas era um incêndio pequeno, não era dos grandes, não. Felipe, fim do caminho para a seleção masculina de vôlei?
Perdeu, né? A seleção brasileira perdeu da Polônia e foi um jogo fácil, né, para a Polônia. Foi 3-0. O jogo foi na Polônia, né? Então a Polônia venceu em casa e o Brasil caiu nas quartas de final da Liga das Nações pelo segundo ano consecutivo. Já tinha sido eliminado o Brasil, a seleção brasileira no feminino, e agora perdeu no masculino e abandonou a Liga das Nações de vôlei. Foi um jogo mais ou menos equilibrado no primeiro set. Aí o ponto final foi um pouco duvidoso, toque ou não da bola, se não me engano, no Lucarelli, não me lembro bem, mas a imagem não era muito conclusiva. Foi 26-24 o mas primeiro, né? Acabaram Parcial. dando toque do jogador brasileiro e aí foi o ponto da Polônia fechando o primeiro set. Isso prejudicou muito o ambiente, o psicológico dos jogadores. Mesmo assim, eles mantiveram ainda um placar. Mas a seleção da Polônia é muito forte, né? E a seleção brasileira está com muitas mudanças, né? Eles estão renovando. Processo de transição ainda, Exatamente, a equipe, né? O que vale é o ano que vem, né? Nas Olimpíadas. Falando em Olimpíada... Falando em Olimpíada, a gente tem brasileiro garantido nas Olimpíadas de Paris do ano que vem. Isaac Souza foi à final da plataforma de 10 metros do Mundial e garantiu a vaga olímpica. O brasileiro terminou em 11º lugar nas semifinais e briga pela medalha na manhã de sábado. Avançou então na final dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes, que está sendo disputado no Japão. O saltador então garantiu ali uma posição e uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Parabéns para o Isaac Souza. Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Felipe Melo, notícias do futebol feminino, tá tudo pronto para a estreia do Brasil na segunda-feira, Felipe? Tudo pronto, o Brasil se preparando, né? Ajustando os últimos detalhes, a pia para estreia contra o Panamá. Brasil e Panamá jogam segunda-feira às 8 horas da manhã. E a gente está acompanhando de perto, então, todas as notícias do Brasil. Nesta quinta-feira, quem deu entrevista foi a lateral Antônia, que falou sobre essa emoção de disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez. E ela sabe que, apesar de o Brasil ser favorito contra o Panamá, não existe jogo fácil em Mundial. Eu acho que sim, pra gente o que a gente tem focado bastante é saber que não existe nenhum jogo fácil, né, na Copa do Mundo. É o primeiro jogo, é a estreia, a gente sabe da dificuldade, até tirar essa ansiedade, primeira Copa de muita gente. E eu acredito que a gente está focado é fazer os princípios que a Pia vem passando pra gente, nosso estilo de jogo, impor nosso jogo contra o Panamá e saber também que elas podem nos oferecer perigo, né, principalmente em contra-ataque. Então o que a gente está focado é manter a posse de bola, ter a bola com a gente, assim não gerar o perigo contra o nosso gol, né? Bom, lembrando, jogo da seleção é segunda-feira às 8 horas da manhã. Alguns servidores públicos, né, poderão assistir o jogo de casa, né? Existe um ponto facultativo e as empresas podem adotar ou não o ponto facultativo, mas servidores públicos federais foram liberados para acompanhar o jogo da seleção brasileira e depois começar o expediente na segunda-feira, o jogo da seleção contra o Panamá, às 8 horas da manhã. E teve jogo, né? Vários jogos. Ontem a gente falou da estreia, a vitória da Nova Zelândia, da Austrália também. E ontem à noite teve Nigéria e Canadá. 0-0. Foi o primeiro 0-0 da Copa do Mundo de futebol feminino. E na madrugada, a Suíça venceu Filipinas por 2-0 e terminou há pouco. Espanha 3, Costa Rica 0. E hoje, às 10 horas da noite, o poderoso time dos Estados Unidos enfrenta o Vietnã. Então, 10 da noite, a estreia da seleção americana na Copa do Mundo de futebol feminino. Valeu, Felipe Melo, 6h37. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa.